querido diácono Oswaldo, também toda a assembleia que aqui se reúne, aos nossos irmãos e irmãs que em casa nos acompanham. Hoje a igreja propõe a liturgia da transfiguração do Senhor. Padre, que palavrão é esse que a gente sempre, todo dia 6 de agosto de todos os anos, nós comemoramos essa festa da transfiguração, onde Jesus convida 3 dos seus discípulos para subir o monte. E como já foi falado aqui em outras vezes, subir o monte sempre é sinal de oração. Jesus que se recolhe do seu dia a dia e vai rezar um pouquinho. Isso é para quebrar um pouco aquele nosso imaginário de que podemos acreditar que Jesus só rezava. Não, ele tinha outros afazeres. A mágica ou o segredo de Jesus é que ele conseguia conciliar a oração e todas as outras atividades que qualquer homem e mulher tem no seu dia a dia, né? Muitas vezes, mesmo cansado, ele conseguia, então, ele arrumava um tempo. Embora ele fosse filho do dono do tempo, mas ele tirava um tempo para estreitar a relação com o seu pai. Vindo a este mundo e tomando um corpo, o Filho de Deus, ele tinha como que se escondido atrás de um véu. Por que dizemos isto? Porque aqueles 3 discípulos que subiram a montanha e ali Jesus brilha mais do que uma roupa que a lavadeira lava e procura deixar branco, né? No mercado agora, nos últimos anos, existem várias marcas, vários produtos que removem toda aquela sujeira, toda aquela mancha e devolve aquela brancura. Então aqui a Sagrada Escritura, o evangelista usa dessa metáfora para dizer que aquela experiência que aqueles discípulos viveram, eles enxergaram diante dos olhos deles algo muito mais limpo, branco, como nenhuma lavadeira na terra tinha conseguido deixar as roupas alvejadas, brancas, limpas, sem mancha. Só que eles não tinham compreendido o que ali estava acontecendo. Jesus, ele se assemelhou aos homens. O próprio Filho de Deus se assemelhou aos homens. Quem o via no dia a dia perguntava: esse aí não é o filho do carpinteiro? Nós não vimos ele crescer entre nós? A sua mãe não se chama Maria? Essas perguntas referentes a Jesus dizem para nós que ele era de fato um homem que estava inserido num contexto social, econômico, político, religioso. Ou seja, Deus, mas inserido, encarnado na realidade humana. Sua vida, portanto, exteriormente, era aquela que de qualquer outro homem. Ele crescia, ele trabalhava, ele suava e, claro, rezava. Contudo, ele era Deus. Ele estava inserido e ao mesmo tempo escondido num ponto do universo, lá na Terra Santa, em Jerusalém. Mas ao mesmo tempo, a comunhão que ele tinha com o Pai fazia dele reger todo o universo. Ele que já estava presente antes da criação de tudo que existe, ele já se encontrava no seio da Santíssima Trindade, Deus Deus uno e trino. E quando nós ouvimos na Sagrada Escritura que diz que da nuvem saía uma voz, e essa voz dizia: este é o meu filho muito amado. Aqui nós vemos a presença
das três pessoas da Santíssima Trindade, embora tenhamos que garimpar um pouquinho. O Espírito Santo na Bíblia sempre é associado a alguma figura de linguagem, ou é a mão poderosa de Deus, ou é a sombra que pairava sobre o povo de Deus e fazia com que aquele povo que caminhava no deserto pudesse experimentar um pouco de alívio num dia de muito calor. Aqui no Evangelho diz: da nuvem veio uma voz. A nuvem é o Espírito Santo. A voz é o Deus Pai, que fala sobre a vida do Deus Filho. Este é o meu Filho muito amado. E tudo isso acontece no monte. E imagina aqueles 3 discípulos ali, não compreendendo nada. E Pedro definitivamente não compreendeu nada, a ponto de dizer para o mestre: mestre, é bom estarmos aqui. Que se lasquem aqueles outros que ficarem lá para trás, lá embaixo. Vamos ficar nós aqui, é tão gostoso isso que estamos sentindo. Vamos construir 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E é interessante que Pedro parece tão desapegado que ele não diz: vamos construir 4 tendas, uma para eu também, para Pedro. Ele se coloca fora. Ele quer uma tenda para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Mas Pedro não tinha compreendido e por isso que ele disse que era bom construir uma tenda. Quantas vezes nós também, por vivermos algo muito bom, uma consolação que Deus permite que a nossa vida vive, e não só sacrifício e provação, mas que a nossa vida não seja somente acreditar que seja um deleite de que as coisas sempre irão bem, ou de que as coisas tendem a ir mal. Jesus, Ele permite que aqueles discípulos façam essa experiência, porque veja, tudo o que aconteceu nesse episódio de Jesus subir a montanha, do céu se rasgar e da nuvem vir uma voz, e dizer que aquele ali era o Filho muito amado de Deus, essa experiência ficou gravada no coração. Eu não posso tentar competir com a moto, né? Então deixa a moto passar. Melhor assim. Sempre quando acontece essas coisas eu me perco. Vamos lá. Só um pouquinho, gente. Deixa os neurônios aqui se recuperarem. Surama, me ajuda, Surama. Vamos lá. Lembrei. Jesus, ele permite que os 3 discípulos deles façam essa experiência para que eles possam perceber e possam, mais do que perceber, sentir, e mais do que sentir, propagar. Porque aquilo que nós temos aqui é relatado sobre essa experiência, é extraída de um evangelho, de alguém que debruçou-se e relatou essa experiência com detalhes e que nos chega até hoje. Padre, como a experiência da transfiguração do Senhor, que aconteceu há tanto tempo atrás, ela pode atingir a minha vida concretamente, a vida da minha família, a vida dos meus filhos, a vida daquelas pessoas que eu venho para a igreja, sou devoto do coração de Jesus, procuro caminhar conforme a lei de Deus e da igreja. Como que essa festa, que a igreja diz que é uma festa, a transfiguração, ela atinge o coração da minha vida, da minha família. Veja, é muito importante nós termos a consciência de que quando Jesus sobe o monte, é um evento anterior à paixão e morte. É tudo uma preparação para que Jesus ele não desista, para que ele tenha consciência do que ele veio fazer aqui. Por isso, toda vez que nós temos a oportunidade de subir o monte, ou seja, de tirar um tempo do nosso dia e rezar, a nossa consciência tende a ser aperfeiçoada. O nosso coração precisa se assemelhar ao de Jesus e se fortalecer diante das provações. Ter a consciência que muitas vezes é necessário que eu faça sacrifícios
corporais e espirituais, e não queira somente ser um cristão que viva das consolações. Como assim? Quando algo não está bem na minha vida, quando algo não está ordenado na minha vida, a tendência nossa como católico, como cristão, e porque somos filhos de Deus, e o próprio Jesus nos garantiu isso, é que a gente recorra a Jesus. Que nós façamos novena, que nós possamos suplicar a Deus, e tudo isso precisa acontecer. Agora, é muito importante também duas coisas. Quando a nossa vida entra num estágio de que talvez a realidade que está à nossa volta não é conforme aquilo que eu gostaria, que isso não seja força suficiente para nos desanimar. E quando as coisas vão bem à minha volta, obrigado, que eu consiga reconhecer que Deus permitiu que algo muito bom acontecesse na minha vida e eu vou agradecer. E não posso deixar de mencionar um testemunho muito bonito e que muitas vezes nós padres, talvez pode passar desapercebido pela quantidade de pessoas que nós ouvimos, conversamos, olhamos diariamente. Antes de entrar aqui para a igreja, cumprimentando o pessoal que chegava, alguém chega para o padre e diz assim: padre, no mês de julho eu vim aqui pedir uma oração ao sacerdote. Então o sacerdote fez a oração. Foi numa sexta-feira, a primeira sexta-feira de julho. Na segunda-feira seguinte, a intenção dela era arrumar um emprego. E ela conseguiu a graça do emprego. Ela está aqui dentro, aqui na celebração, e sabe o que eu estou falando para ela. Como isso é recompensador, e hoje veio e voltou a agradecer. Como é maravilhoso nós podermos experimentar essas maravilhas. De que temos um Deus que caminha ao nosso lado e quer o nosso bem. Por isso o desafio nosso hoje, e falando um pouco sobre a oitava promessa, é possível, Acácio, projetar a oitava promessa, para que a Assembleia possa, então, ler? Esse mês, a promessa vai falar para nós sobre o fervor à santidade. No mês de julho, Jesus garantia que todo devoto do coração de Jesus, toda alma, ela deveria de sair de um estágio de tibieza, ou seja, quase como que de uma timidez. Ser tímido não é problema. O problema é quando a timidez, ela me paralisa, ela me prende, ela não me deixa dar um passo. A timidez é uma característica muito bonita, sobretudo das pessoas que são confiáveis. Geralmente uma pessoa que é extremamente confiável, ela carrega consigo um grau de timidez. Então ser tímido não é nenhum problema. Então Jesus, na sétima promessa do mês passado, diz que todas essas almas deveriam, as almas tíbias, ou muitas vezes as almas frias, deveriam ter um coração fervoroso. Esse mês, a promessa que ainda não foi projetada, mas até o final da missa ela vai ser projetada, diz que as almas fervorosas se encaminham para a santidade. Muitos que estão aqui são devotos do coração de Jesus, são fervorosos a esse coração de Jesus, e que bom poder encontrar nesse santuário. É a quarta missa desse dia, graças a Deus, muito bem participada em todos os horários. Que bom você, devoto do coração de Jesus, poder encontrar aqui um local onde você renova a tua fé e vive concretamente aquilo que diz a oitava promessa. Onde Jesus garante que todas as almas fervorosas ao coração de Jesus viverão a vontade de Deus aqui na terra. E saberão fazer experiências tais quais os 3 discípulos escolhidos por Jesus fizeram. A de transfigurar. Essa senhora que relatou para o padre essa experiência,
aconteceu uma transfiguração na vida dela. E nós também podemos fazer essa experiência. Jesus quer que façamos essa experiência. Só foi possível fazer a experiência na vida daqueles homens, daqueles 3 que foram separados à parte, porque eles aceitaram o convite de Jesus de subir o monte. As almas fervorosas elevar-se-ão rapidamente a uma grande perfeição. Não percamos a oportunidade, meus irmãos, de diariamente separarmos um momento para subirmos o Tabor e ter com Jesus um momento para que a nossa alma possa se tornar fervorosa. Isso é importante. Sabe por quê? Várias são as circunstâncias da vida que vêm ao nosso encontro diariamente. Dor, alegria, separação, vitória. E Deus quer que nós possamos nos manter firmes em todas elas. É um treino, é verdadeiramente um treino, só que passa pela via espiritual. Por isso que a religião tem essa função na vida do homem, essa função na vida da mulher, de fazer-nos aperfeiçoados. E quem garante isso é o próprio Jesus. As almas fervorosas subirão rapidamente a um estágio de uma grande perfeição. Ou seja, é como a vida do ser humano. Basta você olhar para você mesmo. Olhe para você, pense na idade que você tem, olha como você mudou desde o momento do teu nascimento até agora. Quanto mudou, quanto cresceu, quanto evoluiu a tua espiritualidade, a tua mística, a tua fé. Se ela evoluiu um pouquinho, a ponto de ser do tamanho do grão de uma mostarda, é fé suficiente para remover uma montanha. Quem disse isso não é o Padre, é Jesus. Por isso a gente quer entrar nesse ciclo sempre de alimentar a nossa fé. Agora, eu vou convidar você, querido irmão, querida irmã, quem puder se colocar de joelhos, vamos rezar a ladainha ao coração de Jesus. Você que está em casa também é convidado a rezar junto conosco. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, que nos revela o amor de Deus, tende piedade de nós. Coração de Jesus, que tanto amou o Pai, tende piedade de nós. Coração de Jesus, que tanto amou o mundo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, paciente e misericordioso, tende piedade de nós. Coração de Jesus, vítima dos pecadores, tende piedade de nós. Coração de Jesus, aberto pela lança, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa paz e reconciliação, tende piedade de nós. Coração de Jesus, nossa vida e ressurreição, tende piedade de nós. Coração de Jesus, donde brotou sangue e água, tende piedade de nós. Coração de Jesus, donde nasceu a Igreja, tende piedade de nós. Coração de Jesus, fonte de todas as bênçãos, tende piedade de nós. Coração de Jesus, doador do Espírito Santo, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Senhor do universo e da história, tende piedade de nós. Coração de Jesus, Senhor do universo e da história, tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
Vamos fazer agora a nossa consagração ao coração de Jesus. Coração de Jesus, Tu és a fonte do amor, da vida e da santidade. No teu coração somos chamados a beber da fonte da salvação, a experimentar a verdadeira paz e alegria, a fortalecer a nossa vocação e a participar do teu amor solidário. Nós te louvamos, porque sempre nos chamas para mais perto do teu coração, e nele nos ofereces um abrigo seguro onde descansar. Por isso, com alegria, acolhemos o teu convite, vinde a mim. Com sincero desejo de viver e testemunhar o teu amor, aqui estamos para consagrar nossa vida ao teu sagrado coração e confiar a tua proteção, nossas famílias, nossos projetos e trabalhos. Que o sangue e a água que jorram do teu coração nos dê um coração novo para servir com gratuidade os nossos irmãos e irmãs. Amém. seja amado em toda parte. O Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, Nós temos confiança em vós.